Shalom, irmãos. Hoje vamos fazer um vídeo para falar de um assunto que muitas denominações não tocam nesse assunto, tá? Vamos usar o maior rabino de todos, né? O Mashiach, Yeshua, Jesus Cristo, como os cristãos o chamam, certo? Vamos falar um pouco sobre justiça, tá? Esse é um vídeo introdutório, eu vou fazer um vídeo pequeno, rápido, o máximo que eu puder resumir, para fazer um vídeo maior falando do mesmo assunto, tá? E é extraordinário porque a gente viu o Mashiach falando de coisas que não nos são apresentadas nas denominações cristãs, né? Então, vamos aí a introdução para começarmos, tá? Shalom. Do céu vai cair bola de fogo, do céu vai cair bola de fogo, vai descer Jesus para pegar o pecado dessa terra com fogo. É fogo, Jesus vai pagar os pecados dessa terra com fogo. Jesus me chama, aonde é que tu estás? Que eu te chamo e tu não responde. O meu Jesus, mas eu vou lhe responder, eu estava prisioneira, não podia. Bem, vocês acabaram de ouvir Dona Dália, tá? Não tem um disco, mas ela tá aí para todo mundo ver, né? Bem, vamos lá. O texto hoje, vamos falar sobre a questão de justiça. A palavra justiça muitas vezes é usada, principalmente no meio cristão, né, para mostrar que é uma pessoa justa, correta, né? A pessoa que ela paga os impostos dela em dia, ela cumpre as obrigações dela, né? Mas será que a justiça de Deus se refere somente a isso, né? Bem, vamos lá. Olha o que o Mashiach diz. Buscai assim, primeiro, né? Em primeiro lugar, olha o que ele fala. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, tá? Será que essa justiça aqui é da forma em que nos foi apresentada? Se você for ver esse contexto aqui, o Mashiach está dizendo o seguinte, que ele está comentando sobre roupas, para a gente não se preocupar com a roupa que vai vestir, com o alimento, né? Aqueles que estão buscando o reino e estão trabalhando para o reino, eles não têm que se preocupar com isso. Porque aí ele vai dizer que Deus veste o lírio como as roupas mais bonitas do que a melhor roupa que Salomão tinha, que os passarinhos não estocam, não guardam comida, mas Deus alimenta eles todo dia. E ele está trazendo uma palavra de conforto àqueles que vão servir ao reino, né? E ele chega a um ponto, no versículo 33, maravilhoso, a mensagem do Messias, que ele diz assim, a condição para que Deus sustente você, tanto com roupa, quanto com comida, quanto com espírito, ânimo e assim vai, tá? Qual é essa condição? Bem, buscai assim, primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É ali onde Deus vai governar como juiz supremo. E a sua justiça. A justiça de quem? De onde? A justiça do reino de Deus, certo? Se é a justiça do reino de Deus, então essa justiça é a justiça de Deus, não a justiça como no Brasil. Eu vivo no Brasil e cumpro todas as leis do Brasil, certo? Vamos dizer que eu seja irrepreensível, ok? Em todas as leis. IPTU, não passo sinal vermelho, não jogo lixo no chão, né? E assim vai. Inclusive, dentro da Constituição, dependendo dos casos, pode ter o aborto, né? E está dentro da lei. Você pode andar com uma quantidade de droga, né? Até tantas gramas que você não é fora da lei, certo? Então, eu posso fazer muitas coisas no Brasil de acordo com a lei, irrepreensível diante da lei, certo? E vou ser justo no Brasil. Todos que olharem para mim vai dizer, essa pessoa é justa, certo? Bem, um servo de Deus, de verdade, aqueles que seguem ao Deus de Israel, ele vai terminar cumprindo, ele vai se adaptar às leis da região em que ele está,
para cumprir elas o mais fiel possível, aquelas leis que não transgridam a lei de Deus, né? Você vê Mesaque, Cedraque, Abednego, né, e Daniel vivendo na Babilônia, mas não se tornando Babilônia, né? Essa é a questão, certo? Então, vamos lá. Olha o exemplo que eu quero passar para vocês. Justiça. Vamos lá. Eu estou no Brasil e cumpro todas as leis do Brasil. Sou irrepreensível, tá? Um homem justo diante do reino que eu vivo, que é o que? O Brasil. Mas se eu for para a Indonésia, eu vou estar em outro reino, outro país. Chega lá, as leis mudam. Isso não quer dizer que porque eu sou irrepreensível no meu país, guardo as leis do meu país, chegar na Indonésia, certo? Eu vou ser justo lá também. Até porque se eu for andar lá com uma quantidade de droga, seja ela qual for, eu vou ser considerado um fora da lei e a pena é um tiro na cabeça, certo? E a família ainda paga bala, pena de morte. Ou seja, no Brasil eu posso andar com essa quantidade e ainda sou considerado um homem justo, certo? Ou seja, um homem que pratica a justiça do Brasil, mas eu chego no reino da Indonésia e a mesma justiça que é praticada no Brasil, a pessoa, um homem justo no Brasil, chega na Indonésia, ele é um contraventor, um fora da lei. Ou seja, então veja que a lei dos homens, dependendo da localidade que você esteja, ela não lhe permite ser justo em todos os lugares. Por exemplo, eu posso ir para os Estados Unidos, vai ter muitas leis semelhantes à do Brasil, ser justo lá em algumas coisas, em outras não, né? As leis, apesar de ser semelhantes, mas isso não quer dizer que eu sou justo aqui, eu vou ser justo e irrepreensível lá, tá? Ou seja, porque o reino dos Estados Unidos tem leis diferentes, aquele povo vive diferente, tem um entendimento diferente das coisas e eles criam leis para eles próprios através da democracia. Quem quiser entender democracia, existe um vídeo aqui no canal chamado A Voz do Povo é a Voz de Deus? É uma pergunta, tá? Que explica bem o que é democracia. Quem quiser dar uma olhada, veja lá e vocês vão entender essa questão de criar as próprias leis e fazer a própria justiça, tá? Aí vai entrar outro vídeo, outro dia, que eu vou fazer um vídeo maior, mais completo, né? Falando sobre a nossa justiça e a justiça deles. São diferentes, tá? Ou seja, uma dica é, no Brasil, a nossa justiça é uma. Na Indonésia, a justiça deles é outra. Bem, já é uma dica muito boa do que vai se falar num vídeo maior, mais elaborado, com mais textos bíblicos, né, para enfatizar o que a gente está dizendo. Esse vídeo é um vídeo introdutório, falando sobre justiça, né, e eu vou tentar resumi-lo o máximo possível. Apesar de já estar falando muito, vocês sabem que eu gosto de conversar muito, né, com vocês. Bem, então vamos lá. Já você entendendo que a justiça de um reino não é igual ao outro, né, você vai entender outra coisa importante. Veja, olha o que Yeshua está dizendo aqui. O reino de Deus e a sua justiça. Não tem como você estar no reino de Deus praticando a justiça do Brasil. Não tem como você estar no reino de Deus praticando a justiça dos Estados Unidos. No reino de Deus praticando a justiça da Indonésia. Agora, você praticando a justiça do reino de Deus, você é um homem justo no Brasil, na Indonésia e nos Estados Unidos. Por quê? Porque a lei de Deus, ela é, apesar que o anticristo está vindo aí para tornar qualquer um que guarde a lei de Deus um contraventor. Mas isso ainda não ocorreu, tá? Veja que na época de Yeshua, existia a lei lá dos judeus, né, a Halahá, e também tinha a lei de Deus, que é a lei de Moisés, que tinha que se pagar o dízimo, tinha que se pagar, né, as 2 moedas de prata por cada homem acima de 20 anos que estão aptos para a guerra, né? Então tem vários impostos em períodos diferentes, né? Tem a circunstância diferente de pagar esse imposto, não, esse dízimo, certo? Que era do povo de Deus, mas ao mesmo tempo o povo de Israel estava sob o jugo de Roma e eles pagavam tributo a Roma, certo? Ou seja, mais ou menos a gente hoje,
né? Existe a lei de Deus, que temos que cumprir, sim, e eles dizem que não, mas temos que cumprir. E existe a lei dos homens, né? A lei dos homens, Brasil, Indonésia ou Estados Unidos, que não vão contra o mandamento de Deus, esses nós temos que estar subjugados, sim, porque nós estamos naquela sociedade, e aquela sociedade, a regra é essa. Então, querendo ou não, por escolher, por pedir Saul, né, naquela época lá, que eu fiz um vídeo falando sobre isso já também, é a Voz do Povo parte 2, se eu não me engano, por pedir Saul, a gente lá, os israelitas pediram um rei igual às outras nações, ou seja, um rei igual às outras nações. Eles vão cobrar imposto, eles vão dizer e desdizer sobre a tua propriedade. Naquela época, quem governava era o Deus de Israel, e cada um tomava conta das suas coisas, né? Bem, então, você seguir a lei do reino de Deus não te impede de seguir a lei dos homens com justiça, tá? Mas o que eu quero mostrar é que a justiça do homem não é a mesma justiça do reino de Deus que Jesus, Yeshua HaMashiach, o nome hebraico, está falando aqui, certo? Veja, vamos lá, justiça. O que é justiça? É você ter uma lei e você aplicar na sua vida, certo? Você vê a regra e aplica ela na tua vida. Isso é fazer justiça, tá? Então, vamos lá. Você imagine um cenário em que um tribunal vai ter o juiz, vai ter o réu, que somos nós, vai ter o promotor, que é o inimigo, e vai ter o advogado, que é Yeshua, Jesus Cristo, certo? Então, o que é que une esses itens no tribunal? O tribunal, o juiz, o promotor, o advogado e o réu, certo? O que é que une isso tudo? A lei. A lei que foi criada pelo Deus. Quem? O próprio Yahweh. Ele foi criado por ele. Ele criou tudo e ele colocou regra nas coisas. Não pode ser desorganizado do jeito que o pessoal quer. O pessoal quer ir para o reino de Deus, e quando entrar no carro que vai levar desse país para o reino de Deus, eles querem colocar os pés em cima do painel e ir lá para o reino de Deus e curtir a vida no bem bom, de qualquer jeito. E não é assim, tá? Nós estamos aqui passando por uma prova para provarmos que somos dignos de voltar para casa, tá? Porque Adão foi colocar os pés em cima do painel do carro e foi jogado nesse mundo aqui com a descendência dele, e hoje estamos aqui falando sobre esse vídeo, ok? Essa é a questão. Então, você veja que a cola que une todos esses itens que estão no desenho do tribunal, que nós estamos mentalizando aqui, é o que? A lei, que foi criada pelo próprio Deus. O Deus, Yahweh, é o juiz, ele criou a lei que une tudo: o tribunal, o juiz, o réu, o promotor, que é Satanás, no caso, e o advogado, que é Yeshua, certo? Então, a lei é a cola que une isso tudo. Veja que eu estou usando palavras bem simples para tentar explicar essa questão de justiça. Então, a lei é ser aplicada da maneira correta ou errada, nós vamos ser julgados. Isso é fazer justiça. Você sabe da lei e aplica ela na tua vida. Isso é justiça, tá? Então, quando Yeshua fala, aqueles que têm sede de justiça, né? O que ele está falando ali? Eles estão dizendo o seguinte: aqueles que têm sede, né, de fazer a vontade de Deus, certo? E o mundo vai contra elas. Deus vai saciar a sede deles, porque Deus vai vir e vai fazer justiça, certo? Só que é a justiça do homem. Eu trabalhei, sei lá, não sei quantos anos e quero meu direito moeda por moeda, né? Será que é essa justiça então somente? Não. Essa justiça é a justiça dos homens. Aqueles que têm uma conduta correta diante da lei de Deus, ele vai tentar cumprir o máximo que ele puder da lei dos homens. Aquilo que ele não puder, existe a graça do Criador, né?
claro que nós devemos fazer o máximo que a gente pode. O próprio Messias diz, ó, não digam que vocês vão fazer. Diga, se Deus quiser, eu irei cumprir, né? Ou eu irei progredir, eu irei criar um comércio, e assim vai. Bem, vocês estão entendendo a questão da justiça, tá? Eu não estou aqui para discutir o que é certo ou errado dentro da Constituição do Brasil, tá? Eu estou aqui para mostrar que essa justiça que Yeshua está falando aqui não é a do Brasil, não é a da Indonésia, não é a dos Estados Unidos. Você pode cumprir todas elas e ir para o inferno do mesmo jeito, tá? Você pode ser um homem justo, irrepreensível na lei do Brasil e ir para o inferno do mesmo jeito. Você pode ser um homem justo, irrepreensível na lei da Indonésia e ir para o inferno do mesmo jeito. Inclusive lá, o homem lá criou uma lei agora que só pode haver sexo quem for casado. Quem for namorado, fora do casamento, existe uma pena pesada para isso, tá? É grave? Mas é bom, tá? Vai estar dentro da lei de Deus, né? Querendo ou não, ele está forçando, a pessoa está dentro da lei de Deus. E isso é bom, né? Vai parecer uma ditadura, né? Mas é bom, espiritualmente é bom. Se for aplicado de verdade, é bom, tá? Bem, vamos lá. Então, você pega e nos Estados Unidos, você foi irrepreensível nos Estados Unidos, vai para o inferno do mesmo jeito. Por quê? Porque você pode ser irrepreensível no Brasil, você não passa o sinal vermelho, você paga os impostos direitinho, você paga os direitos trabalhistas direitinho, moeda por moeda, né? Dependendo se tiver acordo, você pode fazer um acordo, né? E ambas as partes aceitar. Você continua justo dentro da lei de Deus, tá? Mas se você estiver fornicando, a lei de Deus, a lei da Constituição brasileira não fala nada sobre fornicação, né? Você pode fornicar e ser um homem justo diante da lei do Brasil, mas diante da lei de Deus, isso é inferno, tá? Você pode fazer bruxaria na Constituição do Brasil, né? Mas diante da lei de Deus, você vai para o inferno, entendeu? Essa é a questão, certo? Os fornicadores, os adúlteros, os mentirosos, né? Então, veja só, se você come carne de porco, que muitos dizem que não, mas está lá em Levítico 11, e Deus diz, a minha palavra dura para todo sempre, ou seja, a minha palavra não durou até Yeshua, Jesus Cristo, morrer. Segundo Deus, né? A palavra dele, claro. A minha palavra dura para todo sempre. Então essa frase não acabou quando Yeshua morreu. Tampouco acabou quando ele nasceu. E tampouco acabou quando a Constituição do Brasil foi criada. Entendeu? Essa palavra de Deus dura para todo o sempre. Ou seja, vai ser para esse reino dos homens, que são vários, como para o reino de Deus do futuro, vai ser durar eternamente, né? A tua justiça é para todo sempre. Salmo 119. Tá entendendo? Isso é que é maravilhoso. Bem, então, vocês estão conseguindo entender, eu acredito, né? Quem não conseguir, volta um pouquinho e vê de novo. Entender um pouco do que é a justiça que Yeshua está se referindo aqui. Se você vê aqui, ele fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de quem? A tua? A minha? Ou a de qualquer outro aí no mundo? Não. A justiça do reino de Deus. Olha a frase. O reino de Deus e a sua justiça, no sentido da justiça do reino de Deus. E qual é essa justiça do reino de Deus, né? E se você fizer isso, buscar o reino de Deus através da justiça dele, você vai buscar cumprir a justiça e você vai herdar o reino de Deus. Você quer ver isso? Porque quando você aplica a justiça na tua vida, o mundo vai te odiar. E Yeshua explica sobre isso. Aqui é Mateus 6, tá? Veja só. E se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, os mandamentos de Deus, ou seja, obedecer a Deus, aquilo que Jesus diz, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai dele? Que cumpra os mandamentos dele, né?
que dura para todo sempre, certo? O reino de Deus e a sua justiça. Se você fizer isso, todas essas coisas vos serão acrescentadas. No sentido aí, um pouquinho do texto antes eu falei, de roupa, de comida e assim vai, tá? Vamos para Mateus. Antes um pouquinho, aqui é Mateus 6:33. Vamos agora para Mateus 5, versículo 10. Olha o que o Mashiach fala. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Olha o que Yeshua está falando. Ele está dizendo: alguém aqui sofre perseguição por causa da justiça do Brasil? Até sim, né? Porque os juízes aí hoje tá complicado. Mas eu digo no sentido de você começa a servir a Deus verdadeiramente, guardar os mandamentos, tentar mostrar a palavra às pessoas, e parece que o mundo começa a lhe agredir, né? Você vai tentar mostrar o evangelho e o mundo lhe agride. Ele diz: olha, mas foi Jesus que falou isso. Não sei o que você tá querendo, né? O pastor tal, e o padre tal, o rabino tal, né? Entendeu? Parece que o mundo lhe agride. Agora, olha o que ele fala aqui, ó. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Por causa da justiça. Porque deles é o reino do céu. Ou seja, é uma justiça que te dá direito a ir para o reino do céu. Será que é a justiça do Brasil que permite droga, permite muitos culpados saírem como inocentes, permite muitos inocentes estarem pagando preço como se fossem culpados, muitas pessoas abortando e matando as criancinhas de Deus no ventre da mãe, fazendo oferendas, né? Ofertas a Moloque, Papai Noel. Então veja que aqui, e essa justiça que Yeshua está falando aqui não é a justiça do Brasil, da Indonésia ou dos Estados Unidos, e sim a que te dá direito a ir para o reino do céu. Agora vamos para Mateus 5 para ficar mais claro. Mateus 5, o mesmo capítulo, mais na frente um pouco. Eu quero ler a partir do versículo 16. Olha, veja só. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam vossas boas obras. Olha o que ele está falando, boas obras, certo? E glorifique ao Pai que está no céu. Olha que interessante, tá? Boas obras. Que boas obras são essas? Olha o que Yeshua vai mostrar aqui, tá? E ele é o nosso exemplo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ou seja, retirar, destruir a lei. Eu vim cumprir. Pode um servo ser maior do que o seu mestre? Ou seja, se Yeshua está cumprindo, pode você não cumprir como servo dele? Bem, não pense que eu vim destruir, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, ou seja, sejam destruídos, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo esteja cumprido. Ou seja, eu ainda estou vendo céu e terra, certo? Então a lei está valendo. Olha o versículo 19. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Ele está falando de que aqui? Mandamentos. Shalom, Rafael. Olha o versículo 20, que é o ponto aqui essencial. Por quê? Vos digo que, se a vossa justiça, olha que interessante, não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum, nenhum entrareis no reino do céu. Olha que interessante. Ele está falando aqui da justiça que os seguidores deles estão cumprindo. Ele está falando de uma justiça específica. Qual é a justiça? A de Deus, tá? Ou seja, as leis de Deus.
você tem que aprender as leis e aplicar na tua vida. Isso será para ti como justiça, assim como Paulo fala de Abraão. Abraão, ele ouviu o que Deus mandou e creu, teve fé. E isso foi creditado a Abraão como justiça. Ou seja, é um mandamento ter fé no Criador, e ele creu, e isso se tornou justiça para ele. Olha que interessante. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, veja, se a tua justiça, que é seguir o Mashiach e o que ele ensinou, a justiça que Yeshua veio mostrar a nós aqui na terra, certo? Se essa justiça, que é qual? Os mandamentos de Deus, como eu já falei, não for maior do que a justiça que os escribas e os fariseus guardam, você veja que os escribas e os fariseus eram muito rigorosos nas leis dos anciões, e no próximo vídeo eu vou mostrar vários textos falando sobre essa questão da lei dos anciões, que eles colocam com tanto rigor que eles terminam menosprezando, diminuindo a eficácia da lei de Deus, né? Vai ter muitos textos falando disso. O ponto aqui não é esse, certo? Então, se a justiça que Jesus ensinou e Deus ordenou a vocês não for maior do que a dos escribas e dos fariseus que seguem a halahá dos anciões, lavar as mãos, né? Usar kippá e acender vela, né? São 613 leis só para não quebrar o Shabat, quando Deus só dá 2 a você. Não acenda fogo e descanse, tá? Então, se a tua justiça em obedecer à lei de Deus não for tão rigorosa quanto a dos fariseus, cumprindo a dos patriarcas deles, de modo algum, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Olha que interessante, tá? E agora eu vou mostrar Deuteronômio. Olha aqui, Vê que coisa maravilhosa, tá? Tem vários outros textos, eu vou fazer no texto maior, certo? Esta será a nossa justiça. Deuteronômio 25, certo? Deuteronômio 25. Esta será a nossa justiça. Buscares zelosamente colocar em prática todos esses mandamentos diante de Yahweh, o nosso Deus. Tudo conforme ele nos ordenou. Ou seja, você cumprir o mandamento de Deus será a tua justiça. E ele fala muito aqui em Deuteronômio: quando vocês entrarem na terra de Canaã, não se misturem com as mulheres, porque senão vocês vão se perderem, né? Não tenham os costumes das nações, ou seja, as leis das nações. Não sigam a justiça das nações como prioridade na vida de vocês, né? Então veja que aqui ele fala, versículo 25: esta será a nossa justiça. Olha, esta será a nossa justiça. Buscar zelosamente praticar todos estes mandamentos diante de Yahweh, o nosso Deus. Tudo conforme ele nos ordenou. Olha que maravilha, tá? Deuteronômio 6, versículo 25. Aí aqui você volta e vê: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E o que é a justiça do reino de Deus? Deuteronômio 6, tá? A justiça será a vossa justiça, buscar zelosamente e praticar todos esses mandamentos diante de Yahweh, o vosso Deus, tudo conforme ele nos ordenou. Isso aí é Velho Testamento, já passou. Bem, eu usei o Messias falando 3 versículos aqui, Deuteronômio 1. Agora vamos para Lucas. Olha o que ele fala aqui, Olha que interessante. Capítulo 1, versículo 6, tá? Esse é o último. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Olha, veja o que ele compara aqui. Andar em justiça aos olhos de Deus é obedecer de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Não é irrepreensível diante da Constituição do Brasil, não é irrepreensível diante da Constituição da Indonésia,
não é irrepreensível. E olha que a Indonésia tem uma constituição bem rígida, né? E não é irrepreensível diante da Constituição dos Estados Unidos, tá? É irrepreensível diante dos mandamentos de Deus. Isso é justiça diante dos olhos de Deus. E não praticar todos os mandamentos da Constituição do Brasil, que mostra dia após dia que não tem nada de justiça, né? É praticamente injustiça. É praticamente obrigar os pobres a cumprir o que eles querem, mas eles mesmos não cumprem, né? Bem parecido com os fariseus, né? Bando de sepulcro caiado, tá? Então, aqui é o versículo que eu queria mostrar a vocês. Eu fiz esse vídeo menorzinho um pouquinho, porque eu estava fazendo o estudo para um vídeo maior, com muito mais referência, certo? E eu vi uma pessoa que eu conheço, passando pelo WhatsApp, o status dele, e ele colocou esse versículo aqui, tá? E falando que assim, aqui se faz, aqui se paga na terra. Porque ele estava entendendo que justiça de Deus aqui era a lei do retorno, que muitos falam aí, né? Os espíritas falam ali do retorno. Se você fizer o mal, você recebe o mal. E ele estava entendendo que a justiça do reino de Deus era, se tu faz o mal, recebe o mal, né? E ele estava até se repreendendo, né? E eu fui tentar explicar a ele que essa justiça do reino de Deus não é a lei do retorno, tá? Tem até a ver um pouco com a lei do retorno, por causa de Deuteronômio 28. Diante de ti eu coloco bênção, se tu me obedeceres, e maldição, se tu não obedeceres. E eu fui tentar explicar isso a ele, e achei interessante tocar só nesse ponto, tá? Mandar um abraço aí para Márcio, né? Shalom, shalom a todos. Espero que tenha sido proveitoso o vídeo, né? Eu acho que o vídeo não ficou muito grande, eu vou ver aqui, tá? E aguarde o próximo vídeo. E tem um vídeo maravilhoso que a gente vai fazer. Tem um convidado especial falando sobre as carnes, certo? Sufocada, tá? Um ponto muito bom para techuvá, né? Que é Atos 15:20. A gente fez um vídeo com Isaías aí, que é os 4 primeiros passos para techuvá, né? Os cristãos falam muito que segue o que os apóstolos ensinou, que o Papa e Pedro e aquele negócio todo, mas Atos 15:20 eles nem olham para esse assunto. Por quê? Porque vai contra o desejo da carne deles, tá? Ou nosso, né? A gente luta todos os dias para escapar, né, desse desejo da carne, tá? Shalom, shalom, que Yahweh abençoe a todos em nome de Yeshua. Amém. Do céu vai cair bola de fogo, e bola de fogo. Do Eu ia céu chamar